reino de Deus e a realidade do terceiro mundo. Como você nota, tudo isso aqui é uma sequência, de modo que é absolutamente importante que você tenha em mente as coisas tratadas na última aula, porque nós estamos dando sequência. E hoje nós queremos afunilar, queremos especificar, queremos regionalizar um pouco mais o nosso questionamento. Você notou que até aqui nós vimos tratando de coisas muito conceituais, tanto teologicamente quanto biblicamente. É verdade que temos tentado ser o mais prático possível, mas sempre ficamos muito no âmbito dos conceitos. E agora queremos trazer essa reflexão para algumas sugestões mais práticas. Já iniciamos isso na aula passada e hoje esperamos dar uma praticidade maior a essa nossa reflexão. O tema vale ser repetido para ser captado. O reino de Deus e o que ele tem a ver com a realidade do terceiro mundo. E quando nós queremos ser agentes do reino de Deus, nós devemos sempre perguntar em que lugar do mundo é que eu estou vivendo. Nós já vimos em ocasião passada que é preciso que nós resgatemos uma noção do que seja o mundo. Vimos que o mundo não é só algo que acontece e que aparece na Bíblia numa perspectiva maligna. Ele tem aquelas três dimensões, o mundo como universo, o mundo como sociedade humana e o mundo enquanto sistema eivado de perspectivas de injustiça. E vimos que devemos amar as duas perspectivas iniciais, repudiar a terceira. Tendo isso em mente, vale perguntar agora, em que lugar do mundo é que nós vivemos? Nós estamos aqui, no universo, no sistema solar, no planeta Terra, em que lugar? Do ponto de vista da geografia política, não apenas da geografia, mas da geografia política, nós somos cidadãos, mais do que cidadãos da América do Sul, nós somos cidadãos do terceiro mundo. Nós somos pessoas que vivem num país de gente pobre, na sua maioria, de gente explorada, de gente que passa fome muitas vezes e de gente muitas vezes desesperançada. Vivemos num país onde há situações de terríveis injustiças, de muita corrupção, de muita maldade institucional, de muita indiferença institucional. Somos um país de uma série de anomalias sociais que vão tornando a vida de muita gente indigna. Somos também um país para o qual o futuro parece cada vez mais sombrio em muitos aspectos e em muitas perspectivas. E vivemos realidades no cotidiano que já foram em muito superadas em outras nações, em outros lugares, onde os problemas já não são mais tantos os problemas sociais, os problemas já são mais os existenciais, o que o indivíduo tem que fazer para resolver o problema da sua solidão, da sua insatisfação, que mesmo tendo tudo não consegue se satisfazer com o que tem. Aqui as pessoas estão insatisfeitas existencialmente e estão insatisfeitas materialmente, porque elas têm uma fome dupla, uma fome do eterno, do abstrato, do espiritual e também uma fome do concreto, do pão, daquilo que é absolutamente essencial para a sobrevivência física. Então, quando nós pensamos no reino de Deus, na relevância dele, dos seus agentes no nosso mundo, nós temos que realmente entender quais são os grandes desafios deste nosso mundo para que nós nos lancemos de modo pertinente ao enfrentamento desses desafios econômicos, sociais, culturais e espirituais, porque também há desafios imensos do ponto de vista espiritual na realidade do terceiro mundo. O que eu quero dizer é que a igreja pode ser um poderoso instrumento na mudança da realidade do terceiro mundo. Mas para que nós compreendamos essa possibilidade e para que façamos discernimento dessa execuibilidade do projeto da mudança do terceiro mundo, nós temos que perguntar para nós mesmos o que significa ganhar uma sociedade. Gente, uma sociedade pode ser mudada. Nós, por exemplo, hoje achamos que a Inglaterra, por exemplo, é um país que tem muitos dos seus problemas sociais já resolvidos e achamos que as coisas sempre foram assim. É verdade que na maioria das vezes a Inglaterra esteve numa posição imperialista, opressora, mas ela teve em muitas ocasiões na sua história tempos de extrema miséria, de enorme calamidade. Mas foi um país que
que à custa de trabalho de uma série de forças que interagiram, conseguiu dar a volta por cima, não é? Nós vimos a Europa ser desolada há 40 anos atrás. Quando eu digo nós vimos, foi a nossa geração, eu não estava lá para ver. No entanto, a Europa se reconstruiu e uma série de forças interagiram. É verdade que são sociedades milenares, que já percorreram uma série de caminhos que nós ainda estamos percorrendo, com todo o atravancamento histórico ao qual somos submetidos como povo encaminhado, como povo em trajetória. No entanto, é possível sanear, é possível melhorar, é possível de alguma maneira construir uma sociedade. E nós, que estamos aqui como cristãos, fazendo esta reflexão, não queremos assentar essa reflexão basicamente em perspectivas políticas ou econômicas, porque isso não é propriamente da nossa alçada, enquanto pessoas que estão refletindo o que podem fazer de modo prático. Eu não sou economista, eu não sou sociólogo, eu não sou deputado nem senador, eu sou um cristão que acredita de maneira apaixonada que a maior contribuição que pessoalmente eu tenho a dar na vida é a contribuição da pregação do Evangelho que salva o espírito humano, mas o Evangelho integral, que tem a ver com as múltiplas dimensões da existência e da história. E você que está me ouvindo é alguém que basicamente, prioritariamente, crê do mesmo modo. É verdade que a minha opção explícita foi essa, de ser um pregador, um evangelista. A sua pode ser outra, mas a base sobre a qual nós estamos fundamentados é a do Evangelho. A ótica pela qual a gente julga e entende a vida é do Evangelho. Os critérios que servem de referenciais e de balizamentos e de fronteira para o nosso discernimento da história são os do Evangelho. E a paixão maior da nossa vida é a paixão do Evangelho, pelo menos eu espero que com você seja assim. Então o que temos dito é que é possível mudar uma sociedade. Agora, o que significa a mudança de uma sociedade? Na perspectiva do Novo Testamento, a mudança de uma sociedade significa o seguinte: primeiro, exercer sobre ela uma influência preservadora, capaz de dar gosto à vida social e capaz de gerar sede de Deus no contexto da sociedade. Ora, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele estava usando essa figura do sal por causa desses elementos, dessas características do sal, que dentre as várias que poderíamos citar, mas existem essas básicas. Ele tem um poder de preservar, de estar e não deixar entrar a putrefação, o apodrecimento. Ele dá gosto, ele gera sede. E quando se diz que somos o sal da terra, é para isso, gente. É para termos uma influência que preserve a vida. Temos que ser agentes que trabalham contra a putrefação social, contra a corrupção, contra tudo aquilo que degrada, que apressa a morte. Nós somos retardadores da morte. Temos que estar nesse mundo para preservar as coisas, não através do preservacionismo. Nós não somos conservadores, nem somos o conservante da sociedade. Nós somos preservadores dela na perspectiva de que a nossa presença deve bloquear os processos de apodrecimento da vida como um todo. Temos que dar gosto à vida e não tirar o gosto dela. A maioria de nós, cristãos religiosos, são pessoas que vivem para tirar o gosto das coisas. Onde há alegria, a gente faz cara feia. Onde está todo mundo alegre, a gente faz birra. Onde está todo mundo gritando gol, a gente vira as costas. Não é isso. Nós estamos aqui para dar gosto. Nós tínhamos que ser elementos que também servem de confeito na vida, que apontam numa direção esperançosa e gostosa. E ainda mais, nós tínhamos que também saber e poder gerar sede de Deus na existência, porque quem toca no sal fica com sede. Como é uma churrascada com sal grosso, que você vai ver uma coisa, vai beber água o resto da tarde. E para isso é que devíamos servir, pelo menos. Em segundo lugar, atingir, entrar, influenciar, ganhar uma sociedade no Novo Testamento significa ser referencial e ser consciência da sociedade, iluminando-a e produzindo no seu seio
as obras que fazem os homens glorificar ao nosso Pai Celeste. Eu vou repetir. Ganhar uma sociedade significa ser referencial, ser ponto de referência. Agora, será que a igreja é ponto de referência da sociedade? Em que sentido? Quando a sociedade pensa em igreja, ela pensa em quê? Pensa numa coisa boa, positiva. É sempre assim? Temos que admitir, ser francos, que nem sempre é assim. Muitas vezes, quando pensa em igreja, pensa em alguma coisa, em uma instituição irrelevante, que está ali apenas para servir as velhinhas e as pessoas que já não dão, aos inúteis, aos que não têm mais nada a dar ou fazer na vida. Uma coisa absolutamente chata e sem sentido. Uma instituição que só se alia aos poderosos em função de receber favores ou benesses, ou uma instituição oportunista. Em que sentido que somos a referência, o ponto de referência da sociedade, olhar e dizer, ali está nosso ponto de referência de uma coisa bonita, justa, santa, humana, linda. Somos esse ponto de referência? E ainda mais, precisávamos ser a consciência da sociedade. Precisávamos ser essa área mais sensível da sociedade, que percebe mais o certo, o errado, o justo, o injusto. Agora, será que somos a consciência? É de admirar que, às vezes, entidades que nada têm a ver com a fé cristã são muito mais sensíveis para a preservação da natureza, para as situações de calamidade, para uma série de outras coisas que acontecem na vida, tem uma consciência mais aguçada do que a igreja, muitas vezes. E precisávamos ser realizadores de boas obras no meio da sociedade para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorificassem o Pai Celeste. Tudo isso que eu disse pode ser traduzido naquela afirmaçãozinha de Jesus: vós sois a luz do mundo. Diz que essa luz deve brilhar como ponto de referência nos lugares altos, deve ser realmente essa coisa absolutamente referencial para os que estão olhando, e essa luz aparece na sociedade através da produção de obras boas, que iluminam a escuridade da vida e da história, e faz com que os homens que estão cercados de maldade, vendo as referências das boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Agora preste atenção, nós precisamos tomar cuidado, porque Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, que o nome de Deus muitas vezes é blasfemado entre os pagãos por nossa causa. Porque ao invés de nós estimularmos os homens a glorificarem o Pai Celeste, nós vivemos de uma maneira tão feia que os homens olham para nós e ao invés de glorificarem a Deus, blasfemam o nome de Deus. Há uma ligação íntima na história inteira entre os processos de ateísmo e os processos de petrificação da igreja. Sempre que a igreja se manifesta pedrada, feia, suja e injusta diante da sociedade, os homens não conseguem separar a igreja de Deus. Porque sempre que os homens olham para Deus, eles só veem a Deus na história através das instituições que o representam, e a igreja é a mais forte delas. E quando a igreja é feia, eles associam essa feiura com Deus e culpam a Deus pela feiura social e histórica da igreja. E mais ainda, gente, ganhar uma sociedade, do ponto de vista do Novo Testamento, é ser abrigo, aconchego, refúgio e terapia para a solidão do homem na sociedade. É isso que o Novo Testamento nos diz quando nos conta aquela parábola do reino de Deus, que caiu como uma semente pequena na terra, cresceu, se tornou árvore frondosa, que estendeu ramos generosos e que fez crescer abundante sombra, na qual as aves dos céus fizeram os seus ninhos e ali teceram os seus próprios abrigos. Quando Jesus falou dessa parábola, ele estava tensionando que essa semente do seu reino, que esses agentes do reino de Deus servissem assim de sombra, de aconchego, de refúgio, de terapia, de abrigo para a solidão do ser humano, que não tem aonde pousar seus pés nessa vida tão hostil. E por último, ganhar uma sociedade é manifestar nela uma influência penetradora e virulenta, capaz de preservar e de pervadir
e de penetrar em todas as dimensões dessa sociedade, como o fermento penetra na massa. Outra vez aqui Jesus comparou o reino de Deus àquela massinha virulenta que vai penetrando na massa até pervadi-la na sua totalidade. Ganhar uma sociedade é manifestar essa influência penetradora que vai pervadindo todas as dimensões, as segmentações, os estratos da própria sociedade. Agora, será que como igreja nós temos penetrado isso tudo? Temos tido gente de extrema relevância no mundo político? Temos tido gente de extrema relevância no mundo artístico? Temos gente de extrema relevância nos segmentos mais diferentes da sociedade? Depois eu vou entrar nisso com um pouco mais de detalhes. Então, gente, do ponto de vista do Novo Testamento, a relevância, a importância, a pertinência, a influência, a significação do reino de Deus, dos seus agentes na sociedade, vem em função, basicamente, minimamente, dessas 4 realidades que eu acabei de lhes apontar. Agora, chequem comigo uma coisa. Do ponto de vista da nossa perspectiva evangélica brasileira, o que significa ganhar uma sociedade? Eu agora quero falar negativamente, fazendo uma análise do que está aí. Quando a gente olha para o que está aí, para o que está estabelecido aí, para aquelas que são as realidades vividas e manifestadas pela igreja. O que significa, do ponto de vista dessa igreja, o que tem pelo menos significado até hoje, ganhar uma sociedade. Para que a gente entenda o que tem significado para a igreja evangélica ganhar uma sociedade, inicialmente nós temos que perguntar pela mentalidade da igreja evangélica brasileira e de onde vem, ela herdou essa mentalidade, de onde, e ela é composta por que elementos, por que agentes históricos, por que heranças. A nossa mentalidade é um híbrido do cruzamento das seguintes mentalidades. Primeiro, da mentalidade pietista. Eu não diria nem da mentalidade piedosa. Piedade é uma coisa linda. O pieguismo, aquela piedade melosa, fanatizada, fechada, é repugnante. Piedade aberta, santa, pura, é maravilhosa. A nossa é resultado mais de um certo pietismozinho fechado. E mais, é resultado da mentalidade evangélica norte-americana, que quando veio para cá, pregou o evangelho, não nos trouxe só o evangelho, trouxe também toda a cultura deles. Fez exportação disso tudo, associou o evangelho, não permitiu que a igreja dissociasse o evangelho da cultura norte-americana. Então nós não só cremos no evangelho, mas recebemos como herança boa parte do pacote da cultura norte-americana. E mais ainda, se associa ao caudilismo latino-americano, especialmente no que diz respeito aos líderes da igreja evangélica, que tem como estereótipo para o seu projeto de liderança, não ao Senhor Jesus Cristo, mas aquelas figuras como o Pinochet e como outros que estão aí, como os líderes latino-americanos. A gente anda por esse país afora e vai descobrindo o mesmo tipo, o mesmo arquétipo, o mesmo protótipo de modelo de liderança latino-americana, às vezes dentro da igreja, aquele indivíduo centralizador, esmagadoramente poderoso. E mais ainda, ela se associa ao simplismo reflexivo, porque há um anti-intelectualismo no nosso meio e as pessoas acham que fé é sinônimo de não pensar. E mais ainda, existe a mentalidade apolítica. Durante muito tempo nós fomos pessoas que achamos que não tínhamos absolutamente nada a ver com consciência de valores e de verdades políticas, nos alienamos de tudo, servimos de massa de manobra para lá e para cá, para onde a coisa pendia nós íamos juntos. Se pendia para a direita, nós batíamos palmas, se pendesse para a esquerda, batia também, porque o que importava era estar bem com o poder. E achávamos que podíamos ser pessoas sem consciência, sem definição, sem postura. Porque criamos que existia esse ser chamado o apolítico. E esse ser não existe porque quem não tem consciência de verdades e de realidades políticas, na sua inconsciência, acaba ajudando aqueles que mantêm a própria ordem e a estrutura das coisas, nos levando na direção em que bem entenderem. E mais ainda, nossa mentalidade é resultado do esoterismo verticalista, que faz com que tenhamos uma espiritualidade só para dentro e só para cima, que não abre os olhos e que não vê em volta. E o que significa um retrato bem nítido disso é que nós só somos capazes de orar se fecharmos os olhos, né? E mais ainda, sofremos de um complexo de minoria. E por último,
de um ódio anticatólico. Durante muitos anos, as pessoas que iam se tornando evangélicas parece que tinham obrigação de ser contra e ter uma espécie de amargura histórica para com o catolicismo. Essa é a mentalidade que nos tem norteado. Muitas vezes até aqui você tem que admitir que se você não é assim, se o seu pastor não é assim, ou se você conhece um punhado de gente que não é assim, mas pelo amor de Deus, vamos ser honestos para admitir que a maioria pensa assim, a maioria é assim, e infelizmente é assim. Agora, em face dessa mentalidade, o que significa ganhar uma sociedade? Olhando a vida assim, entendendo a vida assim, discernindo a vida assim, o que significa, desse ponto de vista, ganhar uma sociedade? Olha, gente, desse ponto de vista, ganhar uma sociedade é conseguir um grande número de crentes. As pessoas sempre acham que a sociedade está sendo ganha se a gente tem um número grande de crentes. Eu acho ótimo. Eu gostaria que fôssemos a maioria esmagadora nesse país, mas não nos esqueçamos de que ser uma grande multidão não muda a sociedade. Ora, dizem que já somos hoje 20 milhões de evangélicos nesse país. Para sermos essa quantidade toda, nós tínhamos que ter uma referência e ter uma influência extremamente mais profunda na sociedade. O PT acabou de fazer viradas aí em algumas prefeituras do país, em algumas capitais importantes, tendo muito menos gente envolvida com ele do que os evangélicos. Não pensem que a grande quantidade de pessoas, por exemplo, que elegeu a prefeita de São Paulo, a Erundina, são pessoas que têm convicções do PT. Se o PT contasse com 20 milhões de adeptos como a igreja evangélica, ele virava esse país de cabeça para baixo. Porque os que ele tem são pessoas que muitas vezes estão mais comprometidas com o partido do que muitos de nós, ou do que a maioria de nós, com a fé. Que nós dizemos ser nossa, e pela qual dizemos vale a pena morrer, é acerca da qual dizemos que não se pode matar, porque ela penetra a eternidade e para sempre. Mas na prática nós não vivemos com essa paixão toda, não vivemos com esses sonhos todos, não vivemos com essa esperança toda. Então, queridos, essa mentalidade evangélica pensa que a única coisa que importa é ter um grande número de crentes. É importantíssimo ter um grande número de crentes, mas esses crentes precisam ter consciência do reino de Deus. Porque senão nós temos gente com a alma salva do inferno, mas gente que não está fazendo absolutamente nada para melhorar a vida em volta. Um monte de alienados caminhando para o céu e vivendo numa situação infernal de braços cruzados. Dos males o menor, é verdade. Vamos pelo menos andar para o céu com fé. Mas pelo amor de Deus, não custa nada começar a fazer alguma coisa de prática aqui e agora, para sinalizar o reino de Deus na nossa sociedade, sendo nós instrumentos e agentes de Deus hoje, e aqui e agora. Do ponto de vista dessa mentalidade evangélica atrofiada, ganhar uma sociedade é ter um templo em cada esquina. É ótimo termos muitos templos por aí, mas ter templo fechado em cada esquina não significa nada. Vocês sabiam que diz a ONU que as áreas mais ociosas do planeta são os templos? Que estão construídos para funcionar 1h30 domingo de manhã, 1h30 domingo à noite, 1h30 quarta-feira à noite, e às vezes passam o resto do tempo fechado, não se dão nem a si mesmos a utilidade de se transformarem numa escola para crianças, para analfabetos à noite, para qualquer outra coisa. Ou ainda, dessa mentalidade, nessa perspectiva, ganhar uma sociedade é acabar com os dias santos católicos, não é? Tem gente que diz, o Brasil vai ser um país cristão quando esses dias santos católicos, a Nossa Senhora de Aparecida foi destronada, então ele vai ser um país evangélico. Eu não considero isso. Podiam até ter tanto poder a ponto de dizer que o dia de Nossa Senhora de Aparecida não é mais o dia da padroeira do Brasil, mas para mim o Brasil só vai ser um país evangélico não quando tiver a maioria evangélica, mas quando viver em bases, em perspectivas decentes e dignas do Evangelho. E mais ainda, desse ponto de vista, um país ganhar uma sociedade é ter muitas praças dedicadas aos reverendos, ao invés de vê-las dedicadas aos marechais e aos generais. Ou ainda, é ter um dia nacional de jejum e oração, o que é ótimo, desde que esse dia nacional de jejum e oração não nos tire a consciência de um outro jejum, para o qual a Bíblia nos convoca em Isaías no capítulo 58, quando nos diz que jejuar não é só não comer de vez em quando, curvar a cabeça como junco, bater no peito, jogar cinza na cabeça e ficar triste. Jejuar não é só isso.
Isaías diz que jejuar não é apenas deixar de comer, é dar de comer aos outros. Isaías diz que jejuar não é apenas encurvar o coração numa tristeza pessoal diante de Deus, mas é fazer alguma coisa para quebrar os jugos que prendem as pessoas, os grilhões que os amarram e as forças que os oprimem, sejam elas espirituais ou sejam elas espirituais com concreção histórica. Pois bem, infelizmente, do ponto de vista evangélico, muitas vezes ganhar uma sociedade tem significado apenas estas coisas que eu tenho falado e não aquelas para as quais o Novo Testamento nos convida. Eu já estou começando a suar bastante, eu vou dar uma paradinha por aqui, quero convidar você a ter um momento gostoso conosco, para não se dispersar aí no seu auditório, porque eu fui informado que em muitos lugares, quando entra uma música, o pessoal aproveita para conversar. Não faça isso não. Ouça esta música que o pastor Josué vai gostar, ela pode abençoar muitíssimo a sua vida. Eu volto com você daqui um pouquinho mais para darmos continuidade ao nosso programa. Até já. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Olho para o sol quando despontando vem, com a sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, contadas são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar. Aqueles que com fé o buscam. Bom, gente, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo e agora eu quero perguntar a você o que a igreja evangélica brasileira precisa fazer para ser relevante no terceiro mundo. O que eu, você, todos nós, as instituições que representam a igreja evangélica,
precisam fazer para serem relevantes num contexto como esse nosso, do Brasil, como esse nosso de América Latina, como esse nosso da geografia política do terceiro mundo? O que precisamos fazer? Primeiro, eu penso que é preciso fazer aberturas. Que aberturas? A primeira abertura é para o espírito. Talvez você diga, bom, mas por que abertura para o espírito, pastor Caio? E eu digo que é necessário fazer essa abertura para o espírito porque nós falamos muito no Espírito Santo, mas vivemos muito pouco a realidade do Espírito Santo. Mesmo sendo nós uma igreja de maioria esmagadoramente pentecostal, como a Igreja Evangélica Brasileira, mas existe no nosso meio um pentecostalismo sem espírito, onde a gente chora, mas não descem lágrimas, a gente grita aleluia, mas não vive no cotidiano louvor a Deus, onde a gente fala em cura divina, mas somos pessoas muito doentes, aonde falamos muito em carisma, em graça, mas vivemos no legalismo. Somos pessoas que, enfim, recitam sobre o Espírito, mas conhecem muito pouco o Espírito. A primeira abertura é para o Espírito, para que o nosso pentecostalismo receba o Espírito e para que a nossa ortodoxia receba o Espírito. Essa é a primeira abertura que precisamos fazer, porque nós não estamos numa luta de marketing para ganhar o mercado. Nós estamos realmente numa luta espiritual, enfrentando principados e potestades, onde a vitória só pode acontecer se vivermos profunda e genuinamente no Espírito, na força de Deus, ungidos por Ele, tendo algo mais vazando de nós. Não basta apenas ser pessoas que fazem coisas. Antes de sermos aqueles que fazem, nós temos que ser. Antes do fazer vem o ser. Ser cheio do Espírito Santo. E veicularmos as nossas ações todas no Espírito. Não só pregar no Espírito, mas se você se candidatar a vereador, a deputado estadual, a deputado federal, a ser senador, faça isso no Espírito. Qualquer coisa que você faça, você é um empresário, ande no Espírito. Seja lá quem for você, viva no Espírito. Peça a Deus para que a sua vivência seja uma vivência no Espírito. Em segundo lugar, é preciso fazer abertura para a cultura. E essa cultura é a nossa cultura brasileira. Nós temos que ser uma igreja que veicula as coisas através dessa cultura. Nós temos tido uma cultura evangélica, uma cultura religiosa muito importada, europeia ou americana. Precisamos ter a nossa, nós temos uma cultura riquíssima. Nós dizemos que o órgão é um instrumento sacro. Ele é lindo, me faz muito bem ouvir um órgão. Eu pessoalmente gosto muito mais das estruturas de culto assim, mais bem elaboradas, mais bonitas. Elas me ajudam a internalizar muito mais a divindade, o sagrado, a reflexão. Mas eu fico triste quando vejo as pessoas lutando contra outras formas de expressão cultural no culto, zangadas com o batida de atabaque, dizem que é coisa de macumba. Não, é coisa da África. E a África não tem nada a ver com macumba. Aquilo ali é cultura. Se é usado para macumba é outra coisa. Pode ser usado para louvar a Deus, com símbolos sonoros e símbolos retumbantes. Precisamos, enfim, descobrir quais são essas riquezas todas culturais pelas quais o Evangelho possa fluir de modo profundo para a compreensão das pessoas. Ora, nós temos 4 evangelhos escritos no Novo Testamento, todos eles escritos para públicos diferentes, todos eles agregando elementos culturais daqueles públicos aos quais eles se dirigiam, para facilitar a compreensão do mesmo conteúdo por esses públicos aos quais esse conteúdo era dirigido. Eu já tenho falado isso em outras ocasiões e não vou repetir aqui para não chover no molhado. Em terceiro lugar, é preciso fazer a abertura para a mente, porque nós precisamos deixar de ser acusados de anti-intelectuais e de dicótomos em relação à fé e ao intelecto, porque muitas vezes as pessoas vendo a nossa vivência de fé, a nossa maneira não reflexiva, a nossa até maneira de pregar sem dizer coisa com coisa, fazendo um amontoado de afirmações de fé não conectadas, de não sermos pessoas dadas à reflexão. Então as pessoas olhando para isso, acham que existe uma ruptura
entre ciência e fé. Muitos religiosos cristãos ficam assim extremamente agredidos quando vem a ciência se desenvolver. A ciência, parece que a ciência está lutando contra Deus. Não está não, está só aumentando, crescendo. Não precisa ter medo de ciência nem de coisa alguma. Ciência genuína não faz mal a ninguém. Faz mal a ciência mentirosa, a ética presunçosa. A ciência em si é de Deus. E nós precisamos ter pessoas com a mente riquíssima, cheia de toda a ciência, para glorificarem a Deus com esse acervo de percepção toda. Peço a Deus que dentre muitos de vocês que estão assistindo o Vindesat, alguns vão fazer mestrado, outros doutorados, outros vão para fora do país estudar. Seja bom no que você faz. Se você vai fazer alguma coisa, seja bom no que você faz. Tenha sua mente enriquecida, para que através da sua vida rica, porém humilde e quebrantada, Deus seja glorificado na sua existência. E mais ainda, nós precisamos fazer abertura para um genuíno ecumenismo evangélico. Precisamos não lutar contra denominações. Essa luta contra denominações é tola, é inócua, é ingênua, eu diria mesmo é estúpida. As denominações não vão se acabar se fundir numa só, isso é utopia. O que nós precisamos é, respeitando as particularidades, as individualidades, o psiquismo coletivo dos grupos denominacionais, precisamos ser generosos para conviver intensa, profunda, respeitosa, fraternalmente uns com os outros. Gostarmos de estar juntos, sem violentarmos os rastros históricos dos diversos grupos, as liturgias dos diversos grupos, as convicções periféricas doutrinadas que caracterizam os diversos grupos, as posturas históricas dos diversos grupos e até as opções sociais dos diversos grupos. Precisamos ter grandeza, visão do reino de Deus para, admitindo essas diferenças, afirmarmos a nossa unidade essencial e vivemos em função daquilo que é básico, sem permitirmos que haja hiatos, fraturas, fossos de separação, abismos entre nós. Gente, esse é um ponto fundamental, fazer abertura para um genuíno ecumenismo evangélico, onde nós nos respeitemos e nos queiramos bem. Sabe como é que isso começa? De modo muito prático. Comece a fazer amizades com irmãos de outras denominações. Deixe de pescar no aquário, deixe de ficar assim, lutando para levar alguém de uma denominação para a sua, de outra igreja para a sua. Não! Afirme a necessidade dele estar lá, seja amigo dele e não fique querendo construir ponte para ele sair de lá para cá. Conviva numa amizade profunda. Você que é pastor, que está me assistindo, faça parte do grupo de pastores aí da sua cidade. Una-se, envolva-se, promova algum tipo de ponte de relacionamento, de afinidade entre as pessoas. Se você puder ir a congressos interdenominacionais, vá. Descubra que os irmãos não são contagiosos, que luteranos e Assembleias de Deus podem se dar muito bem, que episcopais e batistas podem conviver sem se machucar, que presbiterianos e gente do Brasil para Cristo podem estar juntos sem se ferirem. É possível. Toda essa separação é absolutamente ridícula e é uma blasfêmia contra o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para unir pessoas que estavam dispersas e que agora se fundem em função de uma visão da cruz e do Cordeiro de Deus que os amou e que os purificou dos seus próprios pecados. Então essa abertura para um ecumenismo evangélico é uma coisa essencial e fundamental e que todos nós precisamos lutar para ver acontecer. Lutar para ver acontecer um dia um fórum evangélico representativo, democrático, genuíno, transparente, que comece bem, que não comece como a Confederação Evangélica começou, atabalhoadamente, e por causa disso nos trazendo algumas vergonhas, por coisas que foram bem ou mal interpretadas, mas que não foram bem expostas, não estavam na necessária transparência aos olhos dos observadores externos. Então, que Deus nos permita um dia termos um fórum desse no Brasil, de igrejas e de missões evangélicas que possam falar vaticínios, que possam profetizar para a nação, para os veículos de comunicação, quais são as posturas básicas, equilibradas, médias, consensuais, acerca das opiniões da igreja sobre as coisas mais variadas no país, nos estados, nas cidades, enfim, começando
de círculos concêntricos assim muito menores até aqueles maiores, começando da cidade até a nação. E mais ainda, nós precisamos fazer abertura para termos uma perspectiva de vivermos a realidade de um convívio com aqueles que, não podendo estar estruturalmente ligados a nós, mas que são pessoas que já conheceram a Jesus Cristo. Eu quero dar aqui o exemplo de muitos, de milhares que Deus está salvando nos chamados grupos católicos carismáticos. Você pode até ficar assim, mas são meus irmãos, são seus irmãos. Você está escandalizado com o que eu estou dizendo? Então fique, e muito bem escandalizado. Deixa eu dizer o seguinte: o Espírito Santo não respeita fronteiras. O Espírito Santo é livre, ele continua aí na casa de Cornélio, batizando, fazendo falar línguas e dando profecia, enquanto a igreja de Jerusalém fica assim, de boca aberta. O Espírito é Deus, e ele está fazendo uma obra tremenda no meio de católicos carismáticos, muitos deles já genuinamente conscientes da salvação em Cristo, e nós precisamos nos abrir para entender o que Deus está fazendo hoje. Ficou chocado? Sinto muito. Vá falar com Deus, porque Ele é que está fazendo isso. Eu não tenho poder de derramar o Espírito Santo sobre ninguém. E mais, além das aberturas, nós precisamos ter coragem. Coragem para duas coisas básicas. A primeira, precisamos ter coragem evangelística. Coragem para pregar o evangelho com educação, mas com clareza. Nós somos uma igreja que nem prega com educação quando prega e nem prega com clareza. Precisamos aprender a pregar com clareza, com objetividade e com educação. Não fazendo como aquela reunião de políticos em São Paulo há uns 11, 12 anos atrás, na qual eu estava, no Palácio Bandeirantes, com o Maluf, que era o governador, e uns pastores foram lá reunidos para comer caranguejo e camarão com guloseimas e maravilhosas com o Maluf lá no palácio. E ficamos ali umas 2, 3 horas, havia uns 2 ou 3 representantes evangélicos que iam falar. Falaram no Deus arquiteto do universo, falaram em tudo e não disseram uma palavra para o Maluf. Uma palavra de evangelização e uma palavra que tivesse algum cunho profético, ainda que educado, mas que dissesse coisas verdadeiras. E nós já íamos saindo dali sem que ninguém dissesse nada. Eu era pastor no Amazonas, estava ali de bicão naquela altura, uns 12 anos atrás. Mas quando um irmãozinho da Assembleia de Deus, que estava lá assim, todo humildezinho, e disse: oh, por favor, eu queria tomar a palavra, tomou a palavra, rompeu o protocolo, foi o único que pregou ali. Não é? Precisamos ter coragem para pregar, para não nos intimidarmos em lugar nenhum. É formatura de médico, de advogado, é no clube naval, seja lá onde for, na escola ou é na universidade. Fale de Jesus, sem medo de falar, com educação, com bom senso, mas fale. E é preciso ter coragem apologética. Essa coragem apologética trata-se do seguinte: de defender a fé com razão, com inteligência, como Pedro mandou, ou seja, sabendo da razão da esperança que há em nós. E para isso é necessário que você comece a ler coisas melhores. Não fique só lendo esses livrinhos de água com açúcar que fazem dormir em paz. Não é? Romance evangélico, isso é ótimo, tem sua hora, mas acrescente outras coisas mais profundas à sua lista de leitura. Leia textos cristãos que façam pensar, que encham a cabeça de coisas, que tragam respostas às questões da vida. Não tenha medo de perguntar e de obter respostas profundas sobre a vida. E é preciso desenvolver um raciocínio filosófico, não cair num filosofismo estéril, tolo, presunçoso, mas ser alguém que pode, que sabe responder à vida, que por si mesmo junta coisa com coisa, a Bíblia com a realidade, e responde com significação, com pertinência. Talvez você diga: eu não fui feito assim, dotado para pensar. Eu diria que são poucos aqueles que nascem com a grande capacidade de pensar. A maioria de nós precisa aprender a pensar, precisa querer pensar, e precisa começar a pensar, que vai conseguir pensar por si só. E Tiago diz que se algum de nós é falta de entendimento, peça a Deus. Deus vai dar sabedoria a você e a quem quer que a Ele peça, com desejo de utilizá-la para o louvor da sua glória. E por último, gente, nós precisamos construir estratégias
Que estratégias são essas que nós precisamos construir? Eu falaria basicamente de 3 estratégias. Primeiramente, a estratégia do testemunho pessoal. É preciso despulpitificar a evangelização. Quase sempre as pessoas e as igrejas têm o meio da evangelização. Aí fazem isso no templo. Ora, só vão aos templos ser evangelizados aqueles que têm já predisposição religiosa. Os que não têm essa predisposição não vão lá. Então, se queremos realmente alcançar o maior número possível de pessoas, precisamos despulpitificar a evangelização. É preciso sair daqui, ó, de trás do púlpito. Não está dando para ver o púlpito? Olha aqui o púlpito. Precisamos despulpitificá-la, levá-la para a rua, levá-la para as escolas, levá-la para as esquinas, levá-la para onde as pessoas estão. Nós não temos que levar as pessoas ao templo, nós temos que levar Jesus às pessoas. E para isso é preciso que nós despulpitifiquemos a evangelização, porque elas têm estado muito condicionadas ao púlpito. Nós precisamos que ela esteja condicionada à nossa vida, à nossa maneira de viver, ao nosso entrar e sair na existência, na história onde Deus nos põe. É preciso, para que essa estratégia do testemunho pessoal evolua, que haja liberdade circunstancial. Porque os homens, não são androides nem são robôs. Eles têm atrás de si histórias que precisam ser respeitadas, e eles têm que ser enfrentados e evangelizados com base na história concreta deles, como Jesus fez, que quando encontrava um doente oferecia cura, num casamento transformava água em vinho, para um pai aflito por causa da enfermidade do filho ele orava pelo filho, com a gente faminta ele começava com pão. Enfim, ele era pertinente, a evangelização dele era absolutamente circunstancial, o conteúdo era o mesmo, mas as formas a partir das quais ela evoluía até chegar aonde o ser humano estava, que eram formas completamente novas, dependendo das circunstâncias, dependendo do local, dependendo do grupo, dependendo da hora, dependendo do dia, dependendo da situação. Em segundo lugar, nós precisamos desenvolver a estratégia da penetração estrutural. Temos que ter gente em todos os postos da vida, testemunhando, instruindo e resgatando dimensões da vida das quais o diabo se apropriou e que não lhe pertencem, porque pertencem ao reino de Deus. Precisamos ter gente nas artes, grandes pintores cristãos, não medíocres, grandes. Se você tem dons artísticos na pintura, tente crescer, ser o melhor para a glória de Deus. Na música, não só tocando veia vitória, mas sofistique isso, faça o melhor que você puder para a glória de Deus. Nos esportes, eu fico feliz com essa proliferação de atletas cristãos. Foi uma bendita proliferação. E tomara que cresça muito mais. Ó, gente, um grupo que não fuma e não bebe, que dorme cedo e não joga, que é o grupo dos crentes, pelo menos tem que dar ótimos atletas. Então, tomara que haja uma expansão enorme de atletas cristãos testemunhando aonde estão. Gente nos grandes altos postos da educação, na saúde, nas organizações sociais, na política, nos altos postos empresariais, enfim, cristãos em todos esses segmentos, testemunhando, reverberando, ecoando a voz do Evangelho. E ainda por último, nós precisamos desenvolver a estratégia dos meios de comunicação de massa. Nem tanto com canais de rádio e televisão evangélicos, mas na penetração da mídia secular. Não é? Nós gostamos de programas cristãos. No rádio e na TV eu gosto muito deles. Quero até aqui pessoalmente fazer uma propaganda de que o Pare e Pense vai estar começando dia 3 de dezembro, sábado, 4, né? Sábado. Primeiro sábado de dezembro, às 7h30 da manhã, na TV Bandeirantes. E esperamos que você assista, vai ser ótimo. Mas mais do que isso, eu fico muito feliz quando eu descubro que há um produtor de televisão que é crente. Quando há um diretor de um programa que é cristão. Quando há alguém que está criando coisas e que ele é um cristão e que pode, através daquilo, veicular a sua mensagem. A Janete Claire era espírita. Por que não há no Brasil uma Janete Claire cristã?
evangélica. Não para ficar com aqueles jargões evangélicos, aquela coisa toda, mas para fazer uma história onde aqui e ali haja pinceladas da presença e da esperança de Deus na história. Precisamos ainda, nessa estratégia da penetração dos meios de comunicação de massa, nos mobilizar para entendermos que o mundo girou e mudou. E quando nós entramos e quando tentamos utilizar esses meios de comunicação, temos que tentar fazer isso da melhor maneira possível. Nós tínhamos muita esperança de termos, como nunca agora, um recurso bom para jogarmos o Paripense no ar e para termos um recurso excelente para fazermos uma produção maravilhosa. Infelizmente, nós tivemos uma série de problemas nessa verba da produção. Não vamos poder fazer aquilo que achamos que podíamos fazer. Mas temos certeza que ainda assim Deus vai nos permitir fazer um programa que tenha começo, meio e fim, que tenha algum tipo de beleza. E ore por nós, para chegar aquele dia no qual nós vamos poder fazer coisas muito boas para a glória de Deus. Porque se é para a glória de Deus, não pode ser feito como normalmente os hinos são cantados, né? Irmão, eu não estou rouco. Vou aqui cantar para a glória do Senhor, porque é para Ele. Se é para Ele, não cante rouco. Cante com a voz quando ela estiver boa. Pois bem, gente, vamos só terminar, que meu tempo já está esgotado, de acordo aqui com o meu particular contra-regra. Ganhar o Brasil e a América Latina não é tarefa só para esta geração, é tarefa para muitas gerações. Se sonharmos em ganhar o terceiro mundo, é preciso que vejamos a missão da igreja na perspectiva para a qual o reino de Deus nos aponta. E não nos esqueçamos, a vocação nossa é ser sal da terra, não sal do sal, no caso de só influenciarmos a nós mesmos na igreja, nem sal do céu. É sal da terra. Essa é a luz do mundo, não luz do paraíso. A luz do paraíso é o Cordeiro, como diz o Apocalipse. O paraíso será iluminado pela glória do Senhor. É aqui na história em que as coisas estão escuras e sem gosto, onde a nossa presença deve ter sabor e significado.